Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta vez é o terceiro trimestre de 2025, a lição de número 9, e nós vamos estudar uma igreja que se arrisca. Bendito seja Deus, nós vamos estudar aqui no finalzinho do capítulo 6 e início ali do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Vamos estudar sobre Estevão e, com base na vida de Estevão, uma igreja que se arrisca. Nós temos aí o texto áureo, que é Atos capítulo 7, versículo 55, que diz: mas ele aqui com referência a Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Verdade prática. A igreja foi capacitada por Deus. Veja que frase forte. A igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo hostil à sua fé e valores. Então a igreja, ela está capacitada por Deus para ela enfrentar esse mundo, não é enfrentar as pessoas, enfrentar o mundo, enfrentar aquilo que o mundo representa. E esse enfrentamento, ele não se dá através de armas físicas, tá? Não se dá através de guerras e batalhas, como as nações ímpias elas fazem. Não. Aqui nós enfrentamos esse mundo com o poder do Evangelho, com o poder da verdade, com o poder do Espírito do Senhor. Indo aqui para a nossa introdução, na lição de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia. Quando nós lemos esse texto no livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a Igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da Igreja. Quando a Igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo ali da época, né? Então, foi uma tragédia que aconteceu sem dúvida em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, quando Estevão ele sofre martírio, ele morre ali por defender a sua fé. Mas é interessante que a forma como Deus trabalha, né? Deus transformou esse episódio na história da igreja, um episódio triste, um episódio assim que com certeza abalou as estruturas da igreja, para fazer com que os cristãos eles se dispersassem, eles deixassem Jerusalém e se dispersassem para outras nações, alcançando os confins da terra. Então Deus usou algo muito forte, algo negativo, a morte, né? Para que ele fosse glorificado, para que o nome dele fosse exaltado. Estevão, um grande exemplo de homem de Deus, de fé, um exemplo de cristão para todos nós. E Deus, o Senhor, agindo soberanamente, ele fez com que esse episódio marcasse o início da expansão da igreja de forma mundial. Estava tendo, portanto, cumprimento às palavras de Jesus, que em Jerusalém que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos capítulo 8, versículo 1, marca o início daquilo que foi anunciado em Atos capítulo 1, versículo de número 8. Interessante esse paralelo, né? Nosso primeiro ponto da lição: Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Aqui o nosso primeiro ponto: aprendendo com Estevão.
A fé cristã sempre será questionada e contestada. Isso aqui nós podemos ver na história da igreja, que sempre aconteceu. Sempre a fé cristã, o entendimento cristão a respeito da salvação, de acordo com aquilo que Jesus ensinou, sempre foi questionado, sempre foi contestado. A única coisa que não pode ser contestada aí, né, é as urnas eletrônicas no Brasil. Mas, enfim, voltemos aqui. Até a inspiração bíblica é contestada, né? Até a veracidade de textos bíblicos são contestados. Então, a fé cristã ela sempre foi questionada pelas pessoas e por isso sempre houve a necessidade de existirem pessoas que apologetas da fé. Ali houve um período na história da igreja que os líderes desse período da história da igreja são chamados pais apologistas. Eles tiveram a missão de defender e explicar a fé cristã. Por exemplo, tiveram a necessidade de explicar que os cristãos eles não cometem incesto no casamento, porque eles se chamam de irmãos e se casavam, né? A prática de incesto. Só que os cristãos eles não cometem incesto porque eles são irmãos em Cristo e não irmãos consanguíneos, não irmãos de sangue. Outra coisa que foi preciso explicar é que os cristãos eles não eram canibais, porque por mais que durante a ceia do Senhor faz-se referência a comer o corpo e a beber o sangue de Cristo, aquilo ali é uma referência ao pão e o vinho que são servidos na ceia do Senhor. Então, na verdade, o pão representa o corpo do Senhor e o vinho representa o sangue do Senhor. É meramente representativo. Então, Deus precisou levantar homens na história da igreja para explicar essas questões, porque essas questões elas desencadeavam perseguições contra os nossos irmãos. Então a fé ela sempre foi questionada, sempre foi contestada, mas Deus ele sempre levantou pessoas, sempre levantou homens e mulheres de Deus para defenderem a fé cristã, a fé bíblica. Estevão mostra que o cristão precisa estar preparado para defender a sua fé. Então, ora, se a nossa fé ela sempre vai ser questionada e sempre vai ser contestada, então nós precisamos, como cristãos, como protestantes, tá? Nós precisamos entender bem a nossa fé. Nós precisamos entender bem aquilo que nós acreditamos. E para isso, nós temos os cultos de doutrina, o culto da palavra, o culto de ensino. Nós temos os grupos de estudo. Nós temos a escola bíblica dominical. Enfim, que são cultos, são programações locais, litúrgicas locais, que vão nos ajudar a nós entendermos a nossa fé. Além disso, nós temos declaração de fé, nós temos a própria Bíblia Sagrada, né? E nós temos livros que nos ajudam a entender melhor a Bíblia. E aquelas pessoas que têm uma condição melhor, elas fazem cursos teológicos para estarem preparados para defender a sua fé, para defender aquilo que elas acreditam, aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Então, Estevão mostra isso, que é preciso estarmos preparados para nós respondermos com mansidão às pessoas que nos pedem a razão da nossa esperança. Seguir a Cristo pode custar liberdade, pode custar posição, e pode custar até mesmo a nossa vida. Mas é necessário permanecer firme e nós podemos ver isso na história de Estevão, né? É preciso permanecer firme. Estevão não recuou diante da oposição e por isso ele se tornou um exemplo de coragem. Então nós aprendemos aqui várias questões com Estevão, mas destaquei aqui nesse nosso primeiro ponto a questão que nós aprendemos com Estevão, que o cristão
ele precisa estar preparado para defender a sua fé, que o cristão precisa estar ciente de que seguir a Cristo em alguns momentos ou em muitos momentos vai custar sua liberdade, vai custar sua posição e pode até mesmo custar a sua vida, dependendo do contexto, do local onde você está servindo a Jesus. Mas mesmo assim é necessário permanecer firme. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui com Estevão, que nós destacamos, é que não podemos recuar. Não podemos recuar. Devemos nos manter firmes. Devemos ser fiéis até na morte. Que Deus ele nos ajude, nos dê força para isso. Segundo lugar, segundo ponto da nossa lição, segundo subponto do primeiro ponto, né? A fé sob ataque. Judeus helenistas da diáspora se levantaram contra Estevão. O mesmo verbo usado para levantar-se contra ele é usado em Marcos, capítulo 14, versículo 57, para falsas testemunhas contra Jesus. Então, o mesmo verbo levantar-se, usado aqui para Estevão, em Atos capítulo 6, versículo 9, é o mesmo verbo que aparece em Marcos capítulo 14, versículo 57, quando diz que falsas testemunhas levantaram-se para acusar Jesus. Então, o que o pastor José Gonçalves está fazendo aqui é um paralelo. As falsas testemunhas se levantaram para acusar Jesus e agora também falsos judeus assim, não que eles não eram judeus de nascença. Eu falo que eles eram falsos judeus na questão religiosa. Eles se levantaram para acusar Estevão. Inclusive, no versículo de número 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 11, a Bíblia diz assim: então compraram falsas testemunhas, que eles disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Da mesma forma que aconteceu com Jesus, compraram falsas testemunhas para acusar Jesus, aqui também compram falsas testemunhas para acusar Estevão. Isso mostra que o que aconteceu com Cristo também acontece com seus seguidores. Nós não somos melhor do que o nosso Senhor. Muito pelo contrário. Se eles fizeram aquilo com o Senhor, então nós devemos também esperar o mesmo. A oposição foi motivada por inveja. As sinagogas estavam esvaziando, pois muitos criam no Evangelho. Então as sinagogas estavam esvaziando, as congregações locais, vamos colocar assim, estavam aumentando em número e os judeus aqui, os religiosos da época, começaram a ficar com inveja e com isso partiram para a agressão. Uma igreja bíblica sempre será alvo de ataques e de contestação. Então, se a sua igreja local está sendo atacada, está sendo contestada, se percebe-se um levante das trevas contra essa congregação local, isso aí está mostrando que essa igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja que está representando uma ameaça ao reino das trevas ali naquele lugar que está estabelecido. E devemos orar para que o Senhor nos dê força, poder, graça, para que nós possamos anunciar o Evangelho com toda a intrepidez no lugar onde o Senhor nos estabeleceu. Nosso terceiro subponto fala sobre a disputa com Estevão. O texto usa a palavra grega suzeteo em Atos capítulo 6, versículo 9, que significa disputar. Não era em algumas versões, como na Almeida Revista e Atualizada, que é a que eu tenho aqui em mãos, aparece o verbo discutir.
Tá? Aparece o verbo discutir. Eles discutiam com Estevão. Em outras versões, como na Almeida, revista aí, corrigida, aparece disputar. Eles disputavam com Estevão. Não era apenas uma discussão, mas um debate filosófico e religioso para impor uma visão contrária. Então, o que estava tendo ali era um debate. Era um debate sobre questões relacionadas à fé. Os judeus helenistas, eles buscavam sobrepor sua narrativa diante do povo. Então, eles queriam sobrepor a sua narrativa, para que o povo acreditasse na sua narrativa e não acreditasse na verdade do Evangelho. Isso mostra que o conflito era ideológico e espiritual e não somente pessoal. Então, a igreja, ela não vai conseguir, vai ter momentos que a gente vai conseguir evitar entrar em debates. Vai ter momentos que nós vamos conseguir contornar a situação e vamos evitar os debates. Mas terá momentos da nossa caminhada como cristãos que não vai ter como nós não entrarmos em debates no que diz respeito às questões da nossa fé. E é por isso que nós precisamos estar preparados para responder, às pessoas que nos perguntam, que nos questionam sobre a razão de crer, sobre a nossa fé. Então, sempre vai haver. O Senhor Jesus mesmo, ele debateu com os fariseus, debateu com os saduceus. Ele debateu com os herodianos, não é? Os discípulos de Jesus debateram. A igreja debatia. Então, o debate, ele tem, claro, seu lado positivo, que nós estamos destacando aqui, mas tem também o seu lado negativo. O seu lado negativo é quando esses debates eles não vão levar a nada. Esses debates eles não vão acrescentar nada à nossa fé. Então, esses debates eles não servem para nós. Mas vai ter momentos que nós vamos precisar estar preparados, porque realmente não vai ter como nós não debatermos. Então, o conflito ele era não somente pessoal, mas ideológico e também espiritual. Nosso quarto subponto, a falsa narrativa, que no Brasil se fala muito dessa questão, sobre narrativa. É a narrativa de lado A, a narrativa de lado B. Vamos ver aqui a questão das falsas narrativas aqui na questão da história de Estevão. A igreja sempre enfrentou acusações e mentiras, isso é verdade. A igreja, durante toda a sua história, se você pegar e ler qualquer livro da história da igreja, livro sincero, livro escrito por pessoas sérias, você vai ver que a igreja sempre enfrentou acusações e mentiras, calúnias. Muitos cristãos foram caluniados. Muitos cristãos foram acusados de coisas que eles não fizeram. Por exemplo, nós temos a informação que uma perseguição ela começou por causa de um incêndio que aconteceu na cidade de Roma, e os cristãos foram acusados de terem colocado fogo na cidade de Roma. Então isso aí foi uma acusação e uma mentira espalhada pelo governo para desencadear uma perseguição aos cristãos. Então, a gente estudar a história da igreja, a gente vai se deparar com vários episódios dessa natureza, e isso não é diferente hoje. Até hoje a igreja ela enfrenta acusações, calúnias, mentiras. Por exemplo, Jesus foi acusado de estar enganando o povo. O próprio Jesus foi acusado de estar enganando o povo. Disseram que o corpo de Jesus foi roubado. Então isso aqui são falsas narrativas. Então veja, para que as pessoas não acreditassem na verdade, a verdade era que Jesus havia ressuscitado. E já começava a se espalhar a notícia que Jesus havia ressuscitado, como ele mesmo declarou. Ele mesmo disse que ele iria ressuscitar. E aí os sacerdotes com medo disso, porque essa última questão ia ser pior do que a primeira,
Porque se realmente se confirmasse que Jesus havia ressuscitado, aí não sobraria dúvida de que realmente Jesus era o Filho de Deus, porque muitos deles não acreditavam nisso, mas diante desse fato extraordinário não tinha como negar. Não tinha como negar que Jesus era o Messias. Então eles estariam sendo acusados de matarem o próprio Messias deles, de matarem o Filho de Deus, de se levantarem contra o próprio Deus. Então, para contornar essa situação, eles criaram a narrativa de que, na verdade, o corpo de Jesus, ele não ressuscitou dos mortos. Na verdade, o corpo de Jesus foi roubado, mesmo estando guardado por soldados fortemente armados, treinados. Eles conseguiram colocar na mente de algumas pessoas, isso é incrível, né? Que galileus despreparados, pescadores em sua maioria, pescadores, que nunca, a sua maioria, né, não eram treinadas em questões armadas, nunca tinham usado espada em sua grande maioria, não sabiam como manusear um material de guerra, uma arma de guerra, mas esses homens despreparados que eram, que não tinham conhecimento como manusear e usar uma arma, uma espada, as armas que se dispunham na época, enfrentaram soldados preparados, soldados experientes, soldados que eram acostumados a lutar em guerras, lutar em batalhas. Esses homens, sem preparo nenhum, conseguiram ir para cima desses soldados preparados, lutar com esses soldados preparados, vencer esses soldados preparados, pegar o corpo de Jesus que estava no túmulo e roubar o corpo de Jesus. Olha que narrativa que esse povo criou. E muitas pessoas acreditaram nessa mentira. Só que a verdade, ela apareceu pouquinhos versículos depois. Jesus realmente havia ressuscitado. Glória a Deus por isso. Paulo foi acusado de pregar contra César e de anunciar deuses estranhos, em Atos capítulo 17, versículo de número 18. Então, falsas narrativas, elas se levantam contra a igreja, para caluniar a igreja, mentir contra a igreja. Falsas narrativas. Desde o nosso Senhor Jesus até os dias de hoje, a igreja, ela precisa enfrentar e lutar contra essas falsas narrativas com a verdade da palavra, com o evangelho. Hoje a igreja, ela continua sendo alvo de falsas narrativas para desacreditá-la. O desafio que nós enfrentamos hoje, não se calar diante dessas mentiras, mas permanecer firme na verdade do evangelho. Então nós não devemos cair nesses contos de falsas narrativas que criam para tentar denegrir a imagem da igreja, para tentar desacreditar a igreja diante da sociedade. Nós não devemos cair nessa malha. Nós não devemos embarcar nessa canoa furada, como diz o pastor Ciro Sanches de Borde. O que nós precisamos é nos manter firme na verdade do evangelho, nos manter convictos e dizer, como disse o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Resumindo esse nosso primeiro ponto, Estevão nos ensina que a fé será contestada, mas o cristão e a igreja devem estar preparados para responder firmes na verdade e prontos para enfrentar ataques e narrativas falsas. E como eu falei, volto a repetir, esse estar pronto não é com armas carnais, não é como os ímpios fazem, é estar pronto em santidade, cheio do Espírito Santo, vestido da armadura de Deus, porque as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Por serem espirituais, as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Bendito seja o Senhor. Vamos aqui para o nosso segundo ponto da lição. Estevão
e a igreja que defende sua fé. Primeiro subponto, Deus na história do seu povo. Estevão foi o primeiro apologista, que significa defensor da fé, e também o primeiro mártir da igreja. Em Atos, capítulo de número 7, voltando aqui, por mais que Pedro ele já tivesse feito ali uma questão de apologia, defendendo aquilo que estava acontecendo em Atos 2 e explicando o que estava acontecendo em Atos 2, Pedro, o que ele faz ali é uma exegese e uma hermenêutica do que realmente está acontecendo ali em Atos 2. Mas assim, nessa questão de apologia mesmo, nós temos o capítulo 7, Estevão, ele sendo realmente o primeiro apologista da fé cristã. E também o primeiro mártir da igreja. Depois de Estevão, muitos outros dos nossos irmãos vão ser perseguidos e mortos por pessoas ímpias. Em Atos, capítulo 7, ele faz um discurso mostrando como Deus sempre agiu na história de Israel, mostrando para o povo que ele não estava blasfemando contra Moisés, nem contra Deus. Por exemplo, ele cita Abraão, ele cita José, ele cita o próprio Moisés, revelando que todos esses homens eles tiveram um papel importante no contexto onde Deus os levantou, mas também eles tiveram um papel profético, porque eles apontavam para Jesus. Eles apontavam para a vinda de Cristo. Inclusive Moisés diz que chegaria um tempo em que Deus levantaria no meio dos judeus, no meio dos israelitas, no meio dos hebreus, um profeta semelhante a ele. Aí Moisés diz, a esse profeta que Deus vai levantar, vocês devem ouvi-lo. Mesmo sendo esperado, o Messias foi rejeitado pelo próprio povo. Então Estevão diz isso. Deus ele cumpriu a sua promessa. A promessa que ele tinha feito a Abraão, a promessa que ele tinha feito através de Moisés, dos profetas. Deus cumpriu essa promessa. Mas vocês rejeitaram o Messias. Porque, na verdade, nessa época, o povo esperava um Messias político. Porque o povo pensava que o maior problema deles era a questão ali da opressão romana sobre eles. Mas, na verdade, o povo ele estava sofrendo uma opressão muito maior. Eles estavam vivendo em um cativeiro, que era o cativeiro do pecado. Então, o Messias, o Senhor Jesus, veio para libertar as pessoas desse jugo terrível do pecado. Mas eles não aceitaram isso, porque eles queriam um Messias político, né? Toda a defesa da fé apologética deve ter Cristo como centro, como fez Estevão aqui em Atos capítulo 7, mostrando que Jesus é o cumprimento da promessa. Então ele começa falando dos heróis da fé, sempre apontando para Cristo, sempre apontando para Jesus, sempre apontando para o Senhor. Então toda defesa da fé, toda apologética deve ter Cristo como centro. Não somente toda apologética, mas todos os nossos cultos, todas as nossas ações, todas as nossas pregações, todas as atividades eclesiásticas, elas devem ter o Senhor Jesus como centro, tá? Para que ele seja glorificado. Inclusive, em Apocalipse, a revelação, na visão de João, a Bíblia diz que ele estava passeando entre os candelabros, mostrando que ele está no meio da igreja, né? Então, essa é realmente o lugar que o Senhor Jesus deve estar, no centro, no centro. Bendito seja o seu nome para sempre. Corações endurecidos. Estevão conclui acusando seus ouvintes de serem teimosos e resistentes ao Espírito Santo. Estevão vai dizer que eles são homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, que sempre resistiram ao Espírito Santo.
assim como o pai deles fizeram. Então Estevão vai mostrar isso aqui. Mesmo diante de provas claras, eles não quiseram crer. Mesmo diante de provas concretas, de profecias cumpridas na pessoa de Jesus, pronunciamentos proféticos cumpridos na pessoa de Cristo, eles não quiseram aceitar. Em vez deles abrirem o coração para a palavra, eles fecharam o coração e resistiram ao Espírito Santo. Tá? O texto deixa bem claro, Atos 7,51. Eles resistiram ao Espírito Santo. Ninguém convence quem não quer ser convencido. A fé exige a abertura de coração. O Espírito Santo só age onde há corações dispostos a ouvir e a obedecer. Vamos pregar o Evangelho para uma certa pessoa. Essa certa pessoa não está disposta a ouvir o Evangelho e a obedecer o Evangelho. O que nós podemos fazer? Não podemos fazer nada. O que nós podemos fazer é ir para a próxima casa, anotar o nome da pessoa daquela casa e apresentar lá a Deus em oração, para que o Senhor trabalhe em seu coração, em seu íntimo, né? O Espírito Santo só age onde há coração disposto a ouvir e a obedecer. E esses homens aqui estavam com o coração endurecidos. Estevão chama eles de homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, que sempre resistiram ao Espírito Santo. Resumindo esse nosso segundo ponto, Estevão ensina que defender a fé não é apenas apresentar argumentos, mas apontar para Cristo. Existem pessoas que no debate elas querem vencer pela lógica humana, pelo seu conhecimento humano, através de argumentos, né? Só que a apologética cristã, defender a fé não é apenas ter bons argumentos, é apontar para Cristo. Eu ouvi um testemunho de um irmão uma vez, um pastor, que disse que ele ia debater com um ateu. E aí ele se preparou, estudou ateísmo e tudo, e estudou mesmo bem a fundo. E quando ele foi debater com um ateu, ele levou bons argumentos. Começou a argumentar de um lado, argumentar de outro, e mostrando as incoerências do ateísmo. E quando ele parou de apresentar os seus argumentos, o ateu olhou para ele e disse: eu pensava que o Senhor viria aqui para falar de Cristo, para falar de Jesus, e não para falar do ateísmo. Então, tem que apontar para Cristo, tem que apontar para Jesus. Contudo, a mensagem só transforma quem abre o coração ao Espírito Santo. A igreja precisa continuar defendendo sua fé, mas sempre lembrando que a conversão é obra de Deus. Bendito seja o Senhor. Terceiro ponto da nossa lição: Estevão e o martírio da igreja. Primeiro subponto: contemplando a vitória da cruz. A partir do versículo 54 agora, né? Diante da fúria dos acusadores, Estevão teve uma visão gloriosa de Cristo. Estevão olha para os céus e o que ele diz é o seguinte: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Que visão gloriosa, né? Ele viu Jesus de pé à direita de Deus, sinal de que o Senhor o recebia em triunfo. O Senhor mostrou para Estevão que estava recebendo ele. Quem contempla o Cristo glorificado entende que a vitória da cruz é maior do que o sofrimento presente. Nada se compara. Nada se compara. Sofremos aqui, passamos luta, perseguição, somos tentados, mas contemplar o Cristo glorificado, a vitória da cruz, é maior do que todas essas questões. Assim como Estevão, Paulo também afirmou estar disposto a morrer por Cristo. Uma igreja que mantém seus olhos em Cristo não teme a perseguição. Se nós estivermos com os nossos olhos em Cristo, nós não temeremos a perseguição. Nós não temeremos os levantes. Então nós precisamos estar com os nossos olhos em Cristo
Jesus, o nosso Senhor, perdoando o agressor. Antes de morrer, Estevão orou: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele seguiu o exemplo de Jesus, que também perdoou seus algozes na cruz. Esse gesto mostra que a igreja deve ser marcada pelo amor e perdão mesmo em meio à dor. O verdadeiro discípulo de Cristo não guarda ódio, mas se entrega em favor dos perdidos. Estevão morreu em paz, certo da coroa da vida prometido por Cristo. Ele morreu com os olhos em Cristo. Ele morreu visualizando, olhando, contemplando o Cristo glorificado, o Senhor da sua vida, aquele que ele defendeu até os últimos momentos da sua vida. Estava esperando ele. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Resumo desse nosso terceiro ponto. O martírio de Estevão nos ensina que uma igreja fiel mantém os seus olhos em Cristo e vence o medo da morte. Além disso, mostra que o maior testemunho que podemos deixar não é apenas resistir à perseguição, mas amar e perdoar até o fim. Amar até aqueles que estão promovendo essa perseguição. Perdoar até esses que estão promovendo a perseguição. Né? Isso aqui é interessante. Conclusão da nossa aula. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica. Qualificado, cheio de fé e do Espírito Santo, não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura que são contrários à fé cristã. Não teme o sofrimento e nem mesmo a morte, na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo de uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Esse é o Estevão. Essa é uma igreja que se arrisca, uma igreja que defende sua fé, é uma igreja que não teme a perseguição, uma igreja que confia em Cristo. Espero que você tenha gostado dessa pré-aula. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aí, se inscrever no canal e me ajudar compartilhando esse vídeo para que essa pré-aula esteja abençoando mais vidas, mais pessoas. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo aqui no canal Pitada de Bíblia, se o Senhor Deus permitir. Pai do Senhor, abraço, até a próxima.